Action. Então, eu quero trazer para vocês os fundamentos do Price Action, que é a ação do preço. Então, como que nós operamos dentro da ação do preço, tá? Então, para você que ainda não sabe operar, para você que ainda não sabe como fazer, não sabe o que é o Price Action, então o Price Action ele nada mais é do que uma análise do mercado que se baseia nas observações e nos movimentos do preço do ativo. Tá? Então é isso que nós vamos estar estudando aqui dentro do canal do YouTube. Eu vou estar passando para vocês alguns exemplares que vocês podem utilizar para operar o Price Action. Então, primeiramente, o que vocês precisam saber? Que dentro do mercado financeiro existem os candles ou velas, tá? Então, candle ou vela, candlesticks ou gráfico de vela, tanto faz, tá? O que é isso, tá, pessoal? Nada mais é do que aquele retângulo que nós temos, tá? Então, lá dentro do gráfico, ele vai estar assim, por exemplo. Pode estar na cor vermelha, de várias formas diferentes. Eu estou colocando esse daqui para explicar para vocês o que é o gráfico de candles. Tá, pessoal? Então, aqui, observem que da forma que eu coloquei, nós temos 4 etapas. Nós temos esta marcação que eu coloquei, que é um risco, esta daqui e este daqui. A cor do candle, pessoal, ela vai influenciar, porque quando nós estamos falando sobre um candle verde como este daqui, o que significa? Que é um candle de força relativamente de alta. Então, um candle comprador, ou um candle que movimenta o mercado para cima, uma vela que está movimentando o gráfico para cima. Beleza, Henrique, o que eu preciso saber? Você precisa saber que aqui dentro desse candle, ele faz movimentações. Então, como que funciona essas movimentações do candle, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção e um norte a mais de como que é, dentro do mercado, o gráfico ele funciona e fica desta maneira aqui, ó. Ele abre aqui e fica assim, ó. Então, nessa movimentação. Fechou esse candle, o que vai acontecer? Vai nascer um novo candle e vai ficar com essa movimentação aqui. Então, até ele achar uma força relativa que ele vai ficar. Fechou esse daqui, o que acontece? Ele vai nascer um novo candle, ele vai ficar a mesma movimentação. Ó, foi lá em cima e vem aqui embaixo. Fechou aqui embaixo. Beleza, Henrique, o que acontece? Ele não foi até lá em cima? Foi. Então, Henrique, o que isso significa? Então, aqui o que nós temos, tá, pessoal? Isso daqui é um nome. E aqui nós temos outro nome, tá? Então, aqui nós temos o pavio do candle. Então, aqui nós temos o pavio do candle. Aqui nós temos o candlestick. Candlestick, ou a vela, que é o mais comum ali da gente utilizar no nosso dia a dia. Como que está o padrão de vela, como que está, é difícil a gente ficar utilizando o padrão de candle ou o padrão de vela é indiferente, você pode utilizar as duas maneiras. Aqui, pavio do candle ou sombra. Tá, pessoal? Indiferente, você pode utilizar destas nomenclaturas que não tem problema, tá? Então, agora você já sabe como que funciona aqui e como que é o caminhar do candle. Então, com base nisso, pessoal, o que nós temos que saber? Se o candle aqui ele é de alta, vamos supor que nesse candle aqui, nesse preço que ele iniciou, então ele iniciou num valor de R$2. Vou colocar em reais para ficar mais fácil para vocês, ou $2. Iniciou em $2. Um exemplo.
ele veio para baixo e o valor mínimo que ele fez foi de 1,20 dólares. Significa que o quê? Que do valor que ele iniciou, que era 2 dólares, ele desceu, foi para 1,20, ele perdeu força, ele desvalorizou. Porém, no mesmo candle, ele subiu, ele foi fazer o valor máximo dele. Então, aqui o valor máximo dele foi, vamos colocar lá, 5 dólares. Então, o valor máximo que esse candle fez foi 5 dólares. Aqui, lembrando que é um exemplo. Ele retraiu e finalizou aqui. Então, ele fechou no valor de 3 dólares. Tá. Então, Henrique, o que isso quer dizer? Significa que aqui o candle ele teve uma movimentação. Então, esta vela ela teve uma movimentação. Qual que foi a movimentação dela, pessoal? A movimentação desta vela foi dela iniciar com 2 dólares. Qual foi a movimentação dela, tá, pessoal? Foi dela iniciar com 2 dólares. Então, ela iniciou aqui com 2 dólares, desceu, fez um valor ali de 1,50, subiu lá em cima, foi até o valor de 5 dólares, após desceu, efetuando o fechamento em 3 dólares. Então, significa que ela teve uma movimentação, esse candle, ele movimentou. Então, vamos ver aqui como que ele ficaria. Basicamente, ele faria isso daqui, ó. Iniciou aqui, desceu, veio fazer o valor mínimo, deixou aquele pavio, aquela sombra, foi até lá em cima, retraiu, deixou aquele pavio e fechou aqui, tá? Por isso que quando vocês olharem o pavio do candle, então, quando vocês observarem ali o pavio, significa que este pavio de candle, ele é operado. Por quê? Porque é uma movimentação que houve do preço naquela região. Tá, pessoal? Então, o que nós temos dentro de um candle? Nós temos 4 etapas dentro de um candle, que é a abertura. Deixa eu trocar de cor aqui. Que é a abertura, então, o preço de abertura. Mínima. Máxima. E o fechamento. Henrique, e quanto tempo durou? Dentro do gráfico, nós temos o time frame. O que é o time frame? É o tempo gráfico do ativo. Tá, Henrique, mas o que isso significa? O tempo gráfico do ativo significa o tempo do início do candle até o fechamento dele. Ou seja, desde quando ele inicia até ele fechar, tá, pessoal? Então, é isso que acontece. Tá, Henrique? Então, agora eu já sei o que é o time frame, o tempo gráfico. Eu sei que é o tempo de cada candle. Então, finalizou um candle, o que acontece? Vai nascer um novo candle. Finalizou aquele novo candle, após 15 minutos, por exemplo, acontece? Vai nascer um outro candle com 15 minutos e assim por diante. Por isso que nós vamos ver o gráfico, pessoal, ele trabalhando desta maneira aqui, ó. Vamos colocar aqui um exemplo, como se fosse isso daqui, ó. Subiu, daí o gráfico vai lá e sobe, voltou, deixou ali um pavio, aí o gráfico vai lá e muda e começa a descer. Então, começou lá a descer, fez aqui um novo pavio, e assim por diante. Então, o gráfico ele fica constantemente em movimentação, seja subindo ou descendo. Por quê? Porque vai depender de qual que é o time. Então,
Se, por exemplo, nós estamos em M15, significa que eu tenho 15 minutos tempo de expiração de cada um desses candles. Se nós estamos operando em H1, significa que tem 1 hora de tempo de inspiração, ou seja, 1 hora desde que ele inicia até ele fechar. Se nós estamos lá no D1, o que significa o D1? Nós temos um dia para este candle ele iniciar e ele fechar. Por isso que dentro do mercado financeiro você consegue operar de várias formas, tanto tempo gráfico quanto operacional. Por quê? Porque o gráfico vai da forma que você tem a leitura dele. Tá? Então, esta é a maneira de você observar os candles, abertura, mínima, máxima e fechamento. Então, quando você me perguntar, Henrique, e essa sombra, esse pavio que tem aí, eu opero ele? Sim. Por quê? Porque foi uma região que o preço atingiu. Pode não ter ficado naquela região de momento, mas ele atingiu. Significa que é uma região que o gráfico ele tende a buscar ou ele já buscou no passado. Aquele abraço, espero ter ajudado.